Aqui, ó. A integral de 1 até mais infinito. Tá vendo? Integral de 1 até mais infinito. De dx sobre 4 menos x elevado a 2. Aí vem aquela situação. Essa integral aqui, você acha que tem na tabela de integrais? Na forma? Você tem que fazer essas perguntas. Você acha que essa fórmula aqui... acho que não tem, não. Não tem. É. Aí, olha. Aí você tem que fazer uma pergunta assim, Patrícia. Olha. A integral dessa base aqui, de 4 menos x, a base de uma potência, não é? Você acha que a integral dessa base, ela aparece aqui no numerador? A integral dessa base aqui, dessa potência, aparece no denominador? No denominador aparece, mas no numerador não. Numerador, olha só. Ó. Aí você tem que fazer um rascunhozinho, ó. U igual a 4 menos x, certo? Fazendo aqui a integral, não que eu falei integral, né? É a derivada. A derivada dessa base aqui aparece no numerador? Aparece. Aparece, ó. U igual a 4 menos x, fazendo essa derivação aqui, ó. A derivada de U é igual a derivada de x. Não é isso? Tá vendo aqui que deu, fazendo a derivação certinha? Deu dx igual a menos du. Então apareceu menos 1 aqui, tá vendo? Não tá aqui, esquece menos aqui. O 1 não aparece lá em cima? Aparece. Não aparece? Aparece. Quando isso acontece, isso significa o quê? Que é possível substituir por variável. Fazer aquela substituição por variáveis. Colocar o A mais B. O U vai aparecer ali na situação. Entendeu? Ó. A integral... Ó, eu chamei quem de U aqui? Eu chamei toda essa base aqui. Isso, 4 menos x. Ó, integral de dx sobre U ao quadrado. Tá vendo aqui? Tá vendo? Igual a... Menos. A integral... Ó, o dx, eu já descobri quem é aqui, ó. Menos du. Tá vendo? Integral de menos du sobre U ao quadrado. O menos é porque é 4 menos x ao quadrado. Isso. Menos x, aí você deriva, aí herda o menos. Herda o menos. Aqui, ó. Menos 1. Tá. Ó, fazendo a derivação aqui no naturalmente, tá? Ó, tá vendo aqui? Tô vendo. Qual, ó, menos integral de U elevado a menos 2, tá vendo? du. Tá vendo aqui, né? Então aqui, ó. Integral de dx sobre O ao quadrado. Gata maluca. O que você tá arrumando, gata maluca? Vai. Então aqui, ó. Daqui, ó, dessa situação aqui, eu pulei para outro rascunho, tá vendo aqui embaixo? Outro rascunho. Menos integral de U elevado a menos 2, isso du. Igual. Aí eu já apliquei aqui uma fórmula que está na tabela, certo? Isso. Que vai ficar menos U elevado a menos 2 mais 1, lembra disso, né? U elevado a menos 1. Sobre menos 2 mais 1. Sobre menos 1. Ó, menos 1, tá vendo aqui? Aí aqui, Padre, tá fazendo com bastante calma, tá vendo? Ó. Daqui, ó, U elevado a menos 1, eu transferi como 1 sobre U. Você tem que enxergar essas coisas. Sobre menos 1, tá? U sobre U vai multiplicar pelo inverso de menos 1 aqui, tá vendo? A multiplicação acontecendo. Ó, essa jogada com bastante calma, tá vendo, Patrícia? Ó, menos... Ó, essa multiplicação aqui virou essa fração. 1 sobre menos U, igual. Ó, esse menos aqui veio aqui para cima, ó. Tá vendo? E menos isso vai dar 1 sobre U. Que é igual... Que é 1 sobre 4 menos x. Vocês sabem, né? Porque aqui é o valor da integral aqui. Tá? Aí agora, aqui é o valor da integral. Não precisa colocar logaritmo?
de módulo de x de 4 menos x? Não, Não, né? aqui não tem logaritmo não. Não? Não é logaritmo não. Mas vamos voltar aqui, depois do rascunho aqui, ó. A área é igual ao limite de b tendendo a mais infinito, tá vendo? A integral, isso aqui não muda, ó. De 1 e o limite superior quem é? B. Tá vendo? Dx sobre 4 menos x ao quadrado. Tá? Isso aqui é o original. É aquele que a gente começou lá em cima. É, lá em cima. Igual ao limite, tá vendo? Já tirei essa integral aqui, já virou o limite aqui, ó. Quando b tende a mais infinito. Ó, não, eu não tirei a integral. E o resultado dessa integral é isso aqui, tá vendo? Ó? 1 sobre 4 menos x. Ó. E tá vendo os limites aqui? 1 e b? De 1 a b. Por causa desse limite aqui, certo? Aham, certo. Inferior ou superior. Tá certo. Tá? Até aqui tá bom? Vai tá aqui, ó. Quando chegar aqui, ó, eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo, aquele que você já sabe. Esse 1 aqui e o b aqui. Ó, limite de b tendendo a infinito. Ó, 1 sobre 4 menos b. Menos 1 sobre 4 menos 1. Menos 1 sobre 4 menos 1. Até aqui, beleza? Igual. Aí, ó, depois dessa situação aqui, eu já deixo de aplicar o limite, ó. Ó, o limite b tendendo a mais infinito, eu vou aplicar o b agora em cima dessa expressão aqui, ó. Tá vendo? 1 sobre 4 menos infinito, tá vendo? Menos 1 sobre 3. Aí você tem que, ó... Por que deu menos infinito aqui, Patrícia? 4 menos infinito deu menos infinito. Não, porque menos infinito acho que é maior, né? Do que qualquer número. Não, infinito é maior do que qualquer número, né? Infinito é maior que 4. Você pode pensar assim também, ó. 4 somando com menos infinito, o menos infinito é um número bem grande negativo. Quem é que vai dar 4 menos um número bem grande no infinito? Bem grande. Vai sobrar o próprio número bem grande, certo? Mas continua negativo, não continua? Porque esse 4 aqui não influencia em nada aqui. Ele é bem pequeno, 4 é bem pequeno. Agora, menos infinito é um número bem grande, negativo. Então, 4 menos infinito é menos infinito. Tá? Agora aqui, ó. 1 sobre menos infinito. Deu 0 aí, né? Deu 0. Por quê? Porque 1 dividido um número bem grande, mesmo sendo negativo, ele vai se aproximar de 0. Tá? Vai se aproximar de 0. E na verdade, olha só, vai se aproximar de menos 0. Menos 0, alguma coisa, menos 0, alguma mais coisa. Mais próximo de 0 pelo lado negativo, né? Só que esse menos 0 aí não tem influência. Ele tende a 0, tá vendo? Tende ao número 0. E se aproxima do 0. 1 dividido por um número bem grande e negativo, tá? Depois você pode fazer esses cálculos aí para você ter certeza. Então, se isso aqui tende a 0, ó, sobrou quem aqui, ó? Menos 1 terço. Menos 1 terço. Menos 1 terços, unidade de área. Você está vendo, que está entre módulos aqui? É o valor dele, o valor real, né? Absoluto, sem sinal. É isso. É. Sabe aqui, uma outra explicação mais legal para você pegar isso aqui, ó. Olha para cá isso aqui, ó. 1 dividido por menos infinito. Vai dar menos 0, alguma coisa, certo? Um número, menos 0, Patrícia, o 0 não tem sinal. Então é como se aproximasse de 0. Que o 0 não é negativo, vai chegando nem mais positivo. Perto do 0. Ele está ali no neutro, no meio. Na reta ele vem pelo negativo, para no 0 e continua no positivo depois do 0.
Então, na verdade, aqui era Ele não menos tem zero, sinal, ó, é. menos zero. Como menos zero, Não tem sinal. o zero não tem sinal, nem positivo nem negativo, por isso que tendeu a zero, tá? Aham. Uma explicação mais matemática corretamente. Ah, Agora aqui, ó, por que está em módulo aqui, Patrícia? que é o valor que era em área. A área sempre é Então, o o valor número. absoluto. É, O a valor área real sempre é um dele. número positivo. Sempre um valor positivo. Não existe área negativa. Por isso entrou o módulo aqui, tá? Agora, como deu um valor numérico, qual é a conclusão? Ela diverge ou converge? A integral. Quando deu um valor numérico, É. ela, Aqui, ó. A palavra aqui, ó. ela se aproxima. Convergir é se aproximar daquilo. Ela se aproxima de 1/3. Tá? Dessa unidade de área aqui. Agora, olha só, isso aqui é bem curtinho, ó, dá para fazer. Ó. Só que eu vou fazer em outra situação. Bem, pessoal, no vídeo aí que vocês já assistiram, tinha essa observação, né? Essa resolução será refeita em parte, pois houve um equívoco do professor que a resolveu na faculdade. Bem, isso é uma questão aí que eu desenvolvi na faculdade, né, que eu fiz, de matemática. Essa questão aqui, ó, em forma de papel, vocês estão vendo aí. Que é a resolução aí que o professor passou, né, os detalhes aqui. Os detalhes. Essas informações, os detalhes estão corretos. O processo algébrico está correto. Mas o erro está na definição que foi usada, que parece, né, que foi despercebida aí pelo professor na hora da solução. Por quê? Ó? Essa é uma integral de 1 até mais infinito dx sobre 4 menos x elevado a 2. Aqui que está o problema, ó, na integração. No intervalo de integração. Vai de 1, né? Esse 1 aqui até mais infinito. Então, quem é que está no domínio aí da integral? A integral é uma função, né? O 4 vai aparecer aqui. O 4 vai aparecer aqui e ele é um problema. Porque esse 4, quando entra em x, vai ficar 4 menos x, 4 menos 4 dá 0, 0 ao quadrado dá 0. Separando aqui, a função vai ser 1 sobre 0, que não é possível calcular, né? Então, em x igual a 4, há uma descontinuidade da função. A função é descontínua em x igual a 4. E é possível calcular integrais quando as funções são contínuas em todos os pontos. Então, o que foi aí desconsiderado ou esquecido, não sei, né, pelo professor foi essa questão. Por isso, o resultado não é esse final aqui, tá? Não é esse resultado final. Que o zero não é negativo, vai chegando nem mais positivo. perto do zero. Ele vai ali no neutro, no meio. Na reta, ele vem pelo negativo, para no zero e continua no positivo depois do zero. Então, na verdade, não converge. A gente vai ver por quê. Bem, vamos ver algumas observações sobre isso. Aqui tá
um rascunhozinho, né, do que como é que eu consertei a questão. Ou até em palavras o que a gente acabou de falar já, né, sobre a descontinuidade em x igual a 4. O intervalo, nesse intervalo, o intervalo de integração é x, pertence a 1 a infinito, certo? Fechado em 1 e aberto a infinito. E o 4 está nesse intervalo, por isso tem uma definição aí matemática que diz que se aplica nesse caso, né? Vamos ver se eu encontro aqui a definição, ó, nesse livro aqui, que se encontra, mas outros livros também, né? Vamos ver aí mais ou menos o que está escrito aqui. Essa definição aí, ó. Se o E, a função, for contínua em todos os valores de x, um certo intervalo, AB, exceto em C, onde o C é maior do que A e menor do que B, que é o nosso caso. O C aqui é 4. 4 é maior que 1 e 4 é menor do que mais infinito, ou um número bem grande aqui positivo, certo? E se o limite de x tendendo a C dessa função for igual a mais infinito, então se aplica essa definição aqui. Essa definição que deveria ser usada. Eu estou circulando aqui. A integral de a a b de f de x dx é igual ao limite de t tendendo a c menos c pela esquerda da integral de a até t f de x dx mais o limite de s tendendo a c mais c pela direita da integral de s até b f de x dx, se esses limites existirem, né, nessa condição. Então, essa fórmula aqui, ou essa definição, que a gente vai usar aí para resolver a nossa questão. Tudo por causa da descontinuidade lá que a gente viu, né? Já foi comentado. Então, vamos lá. Aí vocês estão vendo aí o rascunho. Uma repetição é daquela definição que eu acabei de falar. Aqui, só vocês prestarem atenção que é a mesma definição lá que eu expliquei. Então, aplicando aí essa definição, vai ficar limite de t tendendo a 4 menos 4 pela esquerda de a integral de 1 até t 1 sobre 4 menos x elevado a 2 dx mais o limite de s tendendo a 4 mais pela esquerda da integral de s até infinito de 1 sobre 4 menos x elevado a 2 dx. Então é esse cálculo aqui que deveria ser feito. Esse cálculo aí que vocês estão vendo. Bem, a observação, as contas que foi feita lá no exercício original, que o professor mostrou pra gente, até que eu fiz aí no vídeo, né, que vocês viram, as contas referentes a essa integração, elas estão corretas, tá? Então, a integral aqui, ó, de 1, 4 menos x elevado a 2, o resultado final é essa aqui, ó.
1 sobre 4 menos x. Usando lá a substituição de variável e tal, tudo que está lá naquele papel original está certo. Então isso, a gente vai pular esse processo todo, tá? Está correto. Então, vamos lá. Aplicando aqui o teorema fundamental do cálculo, né? Quando a gente consegue o valor final na integração, a gente vai integrar com f de b menos f de a. O valor aqui está entre colchetes, né? De 1 até t. Faz esse limite aqui de t tendendo a 4 menos, mais o limite de s tendendo a 4 mais, de 1 sobre 4 menos x, também aplicando aqui o teorema fundamental do cálculo, de s até mais infinito. Vocês estão vendo aí. Vamos então aí, próxima página. Aplicando aí o teorema fundamental do cálculo, vai ficar o limite de t tendendo a 4 menos, de 1 sobre 4 menos t, menos 1 sobre 4 menos 1, mais, isso aqui, né, tem a ver com essa situação aqui, teorema fundamental do cálculo sendo aplicado. E vai calcular outro limite aqui junto, ó, de s tendendo a 4 mais, de 1 sobre 4 menos infinito, menos 1 sobre 4 menos s, fechando aqui o colchete. Aí na próxima linha que vocês estão observando, ó, essa próxima linha aí, de t tendendo a 4 menos. Então, fazendo o t tender a 4 menos, o que é isso aqui? A números próximos de 4 pela esquerda, vindo pela esquerda. 4,0001, 4,0002, bem próximos de 4, vindo pela esquerda. Então, fazendo 4 menos, vindo pela esquerda, não é 4,001002 não. Vindo pela esquerda é 3,99999, bem próximos de zero, mas pela esquerda. Então aqui, 4 menos 3,99999, vindo pela esquerda, essa subtração vai ser próxima de zero, bem próxima de zero. Então vamos substituir aqui o denominador aqui por zero, né? Um número bem próximo de zero, 0,00001, bem próximo de zero mesmo. E se a gente pegar 1 dividido por um número bem próximo de zero, 0,0 alguma coisa, a tendência vai ser dar um número bem grande, bem grande. Por isso que aqui o cálculo 1 sobre 0, que é 1 dividido por um número bem próximo de 0, tende a ser quem? Infinito. Então a resposta aqui é infinito. Tá? Bem, menos 1 sobre 3. Vamos agora ir para o outro limite aqui, que vocês estão observando aí. De s tendendo a 4 mais. Agora o 4 está vindo pela direita. Vamos lá.
1 sobre 4 menos infinito. Que é aqui a primeira parte. Primeira aqui, ó. Isso que eu estou circulando. Vamos lá. 4 menos infinito, 4 menos um número bem grande, que negativo, vai continuar um número bem grande negativo. Esse 4 positivo aqui não vai ter influência. Então 4 menos infinito dá infinito. Tá? Na verdade é menos infinito, né? 4 menos infinito dá menos infinito. Continua sendo um número bem grande negativo. Agora, se você pegar dividir por um número bem grande infinito, um número bem grande, negativo, melhor dizendo, vai dar o quê? Menos 0, alguma coisa, 0,0001, 0,002, bem próximo de zero. Então aqui é menos 0, alguma coisa, menos 0. Tá? Menos 1 sobre, agora aqui, ó, 4 menos S. O S quem seria aqui, ó? Um número 4 vindo pela direita. 4,0001, 4,0002. Então, próximo de 4 vindo pela direita. 4 menos 4,0001, 002, alguma coisa assim. Esse denominador vai ser o que? Menos 0,000 alguma coisa. Então, por isso que está aqui, ó, menos 0. E 1 dividido por um número bem próximo de 0, negativo, vai dar um número bem grande negativo. Então, por isso que vocês estão vendo aí, ó, tendendo a menos infinito. Menos infinito. Ok? Vamos lá. Bem aqui para baixo. Então, o limite de t tendendo a 4 menos vai ser limite do infinito de t tendendo a 4 menos. Tá? Por causa dessa situação aqui que já foi falado. Eu estou circulando novamente. Essa situação entre colchetes deu infinito. Tá? Por quê? Ó? Infinito menos 1/3 continua infinito. Esse menos 1/3 ali não vai influenciar em nada. Um número bem grande e positivo. Então, infinito menos 1/3 é infinito. Tá? Agora vem para cá. Ó. Essa situação aqui. Menos 0 menos infinito. Menos 0 pode eliminar, né? Menos infinito dá mais infinito. Então, por isso que aqui ficou limite de S tendendo a 4 de mais infinito. Bem, o limite de infinito quando t tende a 4 pela esquerda é infinito. O limite de também infinito quando S tende a 4 pela direita é infinito, né? Ou mais infinito. Infinito mais infinito. Infinito mais infinito é 2 infinito, que na verdade dá infinito. Tá? A resposta aqui é infinito. Pela resposta ter dado infinito, na verdade isso mostrou que esse limite aqui não existe e nem esse limite aqui também não existe. A resposta deu infinito. Por causa disso,
pela definição, a integral imprópria vai divergir. Vai divergir porque a resposta deu infinito. Os limites aqui deu infinito mais infinito, que deu 2 infinito, que é infinito. Okay? Então, a integral diverge. Tem umas observações aqui finais sobre isso. Ó. A resposta equivocada deu menos 1/3 para a expressão da área. Esse número negativo nunca existiria, pois 1 sobre 4 menos x elevado a 2 nunca daria um número negativo. E também a área debaixo dessa curva não ultrapassaria o eixo x, que vai de mais 1 até mais infinito. Então, aquela resposta lá errada nunca daria certo. Mais interessante, né? O cálculo da integral, conforme até foi feito lá pelo professor, que a gente passou no vídeo aí, ele foi possível ser feito. E que vocês estão vendo até um cálculo que eu feito ó, no GeoGebra. Olha, tá vendo aí circulando? Olha, ele conseguiu fazer também, ó, menos 0,33, que é aquela resposta lá do início. Olha só que intrigante, né? Olha aqui. Essa é a resposta ó, que deu lá embaixo, pelo GeoGebra. Ó, então foi possível calcular a integral, que vocês estão vendo aí. Até o GeoGebra, né? Pelo GeoGebra. Ó. Mas ó, deu menos 0,33. Isso aqui é aproximadamente, né? Tem até o gráfico aí que vocês estão vendo, olha. E tem uma interrogação. Vocês estão vendo aí uma interrogação? Essa área aqui não pode dar menos 0,333. Porque isso aqui está acima do eixo x. Não tem por que dar uma área negativa. Mas você calculou a integral corretamente. Pois é. Então errou por onde? Pela definição. Pela descontinuidade lá do x igual a 4. Por isso foi errada o cálculo feito lá pelo professor e por mim também, né? Eu acabei errando a explicação sobre essa questão. Para fechar aí essa explicação, essa explicação dessa questão errada, equivocada, olha aqui, um exemplo aí desse livro que a gente está mencionando. Calcule a integral ó, de 0 até 2 dx sobre x menos 1 elevado a 2. Ela é bem parecida, né, com aquela lá que a gente está analisando aqui, o exemplo. Só que aqui, veja só, tem uma descontinuidade também, ó, de 0 até 2, e o 1 aqui aparece então. E aqui, se o 1 entrar aqui, 1 menos 1, 0, 0 elevado a 2, vai dar uma impossibilidade aqui. Não é possível fazer esse cálculo, essa integral. A função é descontínua aqui, em x igual a 1. Por isso, tem uma explicaçãozinha falando, né? Ó, o integrando tem uma descontinuidade infinita em 1. Já explicou ali, né? Tem que usar aquela definição, não tem jeito. Aí a definição está aqui, ó. De limite de t tendendo a 1 menos, vindo pela esquerda, que a
aqui está a descontinuidade, né? Onde a integral vai começar em 0, porque aqui é 0, até t. dx sobre x menos 1 elevado a 2, tá? Mais o limite de s tendendo a 1 pela direita, 1 mais, né? 1 pela direita, pelaquela definição que a gente já falou. De s, pode ser essa aqui, que vai até 2, de dx sobre x menos 1 elevado a 2. Tá? Resolvendo aí, o livro resolve bem rapidamente, né? Então, essa integral aqui que eu estou circulando vai dar isso aqui. 1 menos 1 sobre 1 menos 1 sobre x menos 1. De t de 0 a t, por causa da definição do teorema fundamental. E a mesma coisa aqui, ó. A integral, essa integral deu isso aqui, ó. 1 sobre menos 1 sobre x menos 1, de s até 2, ok? Fazendo aí o teorema fundamental do cálculo, o t aplicado aqui em x vai ficar menos 1 sobre t menos 1 menos 1. Ok? Esse menos 1 aqui por causa disso aqui. Mais o limite aqui também aplicando o teorema fundamental, tá? Aqui de 2, ó. O 2 vai entrar aqui em x, fica 2 menos 1, que dá 1. 1 dividido por 1 dá 1. Então, por isso que deu menos 1. E o s vai ser aplicado aqui. Por isso dá essa fração aqui, ó, 1 mais 1 sobre s menos 1. Então, olha só, olha como é que termina essa questão. Quando a gente tem aqui, eles fazem o resumo, eles não explicam aqui, ó, tá vendo? Mas vamos explicar mais ou menos, né? Quando t tende a 1, menos 1 vindo pela esquerda, vai ficar menos 1 vindo pela esquerda, bem próximo de 1, vindo pela esquerda na reta numérica, vai ficar 0,999999, bem próximo de 1. Então, isso aqui, ó, quando t tende a isso, 0,99 menos 1 dá menos 0,0001. Vamos ver, vamos fazer um cálculozinho aqui, rápido, né? Confirmar isso. Mas já confirmei, né? 1 dividido por 0,9999 menos 1. Então, olha só. Isso aqui de dentro, esse denominador deu menos 0,0001. E 1 dividido por isso, vocês estão vendo aqui que dá menos 1 milhão. Então está tendendo a um número bem grande negativo. 1 dividido pelo esse denominador, quando t tende a 1 pela esquerda, tende a ser menos infinito. Menos infinito. Tá? E menos menos infinito dá mais infinito. Mais infinito menos 1, esse menos 1 não tem influência nenhuma.
dá infinito. Então, esse limite aqui, que eu estou circulando, dá infinito. Tá? Agora vamos ver aqui, 1 mais 1 vindo, o S está atendendo a 1 vindo pela direita. Vamos lá. O S, quando o S é um número maior do que 1, 1,0001, que o 1 está atendendo pela direita, então isso menos 1 vai dar 0,001. E 1 dividido por isso, vamos ver, 1 dividido por um número 0,0001, tá vendo? Deu 100 milhões aqui. Está tendendo ao número bem grande, positivo. Então, 1 dividido por S menos 1, quando S tende a 1 pela direita, tende a ser infinito. Um número bem grande, positivo. Infinito menos 1, menos 1 aqui, dá infinito. Tá? Então, esse limite aqui também deu infinito. Olha a observação. Como nenhum desses limites existe, a integral imprópria é divergente. Divergente. Porque isso aqui deu infinito mais infinito. Infinito mais infinito dá 2 infinito, que é infinito. Então, a resposta aqui infinito significa que o limite não existe aqui nessa parcela, nem aqui nessa parcela. Tá? Então, foi divergente a resposta dessa integral imprópria. E olha só a observação aqui dessa questão. Essa questão. Suponha que ao calcular a integral do exemplo 1 passou despercebida a descontinuidade infinita do integrando em 1, conforme passou despercebida pelo professor lá naquela questão original, quando x era igual a 4, passou despercebida. Olha só o que aconteceria aqui, ó, se passar despercebida x igual a 1 nessa questão aqui, nessa integral que a gente está analisando. Daria essa aqui, essa resposta, que daria essa, e a resposta final seria menos 2. Veja só, foi possível calcular a integral a menos 2. E esse resultado é incorreto, porque 1 sobre x menos 1 elevado ao quadrado nunca é negativo. Nunca é negativo. Então, nunca poderia dar menos 2. Nunca poderia dar menos 2. Ó, tem até um exemplo, uma figura aqui. Esse aqui é de outro exemplo. Nunca poderia. Viu? Aqui a descontinuidade, ela engana. Ela engana. Para acabar essas explicações aí sobre essa integral imprópria com descontinuidade, um último exemplo aí, ó. O que vocês estão vendo? Calcular-se com a integral, ó, de menos infinito até 2, com dx sobre 4 menos x elevado a 2. Vê que é a mesma questão original que a gente começou a falar aí, ó. Aqui, ó. Mesma questão que o professor passou para mim, ó. Que a gente vacilou aí na explicação. Mesma questão. Só mudou o que? O intervalo da integração, né? Mas olha só a diferença que vai acontecer aqui.
só, o livro ele calculou normalmente essa integral. Calculou aqui sem aquela definição que a gente usou para a função descontínua em um ponto. Calculou isso aqui, tá certinho, e a resposta foi 1 sobre 2. Vocês estão vendo aí? Por que ele calculou sem aquela definição aí que a gente usou? Ó, não teve descontinuidade em x igual a 4, pois o intervalo de integração foi de menos infinito até 2, excluindo, então, a possibilidade de x igual a 4, que o 4 não está aqui. 4 aqui não está aqui, ele vem de menos infinito até o 2. Por isso o 4 não está aqui, pode integrar normalmente, usando a definição aí original de integral imprópria. Ok? Ó, aqui foi feita até uma figura, essa figura aqui, essa aqui, ó. Então a resposta, ó, vem de menos infinito, ó, menos infinito, a integração até esse 2 aqui, ó, positivo. E essa área de baixo aqui, ó, essa área aqui, o resultado dessa área é meio. Então a integral nesse caso aqui converge, né, para meio. Eu sei que foi uma explicação aí meio divagante, né, mas ela foi boa para ilustrar uma falha aí um equívoco aí que o professor teve, que eu passei despercebido também, e foi uma oportunidade para aplicar essa definição aqui, que ela não é muito usual de ser aplicada não, essa definição aí que vocês estão vendo, quando tem uma descontinuidade em si, uma função descontínua em si, tem que se aplicar essa definição aqui de integral imprópria, tá? Então é isso que a gente gostaria de passar para vocês aí. Não ficou muito claro não, mas eu tentei explicar um pouquinho sobre isso, tá bom?